2024. Ontem nós tivemos a última sessão comandada pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que vai se despedir do cargo, precisa deixar a presidência em fevereiro, quando nós teremos nova eleição para o comando da Casa Legislativa. Arthur Lira fez um discurso de despedida depois da aprovação da PEC, das votações de ontem, e falou sobre a volta ao chão de fábrica. E a gente conviveu esse tempo todo. Não vou falar, não vou fazer discurso. Tinha até alguma previsão, mas eu não achei o dia muito apropriado para isso. Vão ter outras oportunidades. A gente vai ter oportunidades ainda daqui até o dia 3 de fevereiro de poder conversar um pouco com todos os líderes, partidos, com todos os funcionários, a todos os que nos auxiliaram e que nos auxiliam. Eu penso que, muito rapidamente, tudo que a gente vive aqui dentro é muito intenso e eu sou um admirador dessa casa e a defendo com muita tranquilidade em todos os momentos bons e ruins, né? Tudo que ela proporciona ao Brasil, muito criticada, muito debatida por sua polaridade, às vezes a gente de dentro mesmo faz uma ebulição muito forte. Mas ela é isso, essa diversidade boa que faz com que todas as oportunidades que a gente tem aqui sejam traduzidas em oportunidades de crescimento do nosso país. Então, muito obrigado pelas palavras sinceras, eu sei que são amigos. A gente não encerra nenhum ciclo aqui, a gente sempre se renova, a gente pode voltar de onde eu sempre gostei de atuar, que é no chão da fábrica, como eu sempre chamo, sem nenhum tipo de problema. Cláudio Humberto está em Brasília, acompanha de perto, né, essa questão muito mais do que todos nós. Cláudio, qual que é o balanço aí que pode ser feito desses dois mandatos de Arthur Lira à frente da Câmara Federal, hein? Olha, chega ao fim, portanto, é claro, como já foi dito, ele entrega o cargo na eleição e posse do sucessor no iniciozinho de fevereiro, mas a presidência de Arthur Lira foi marcada por sua liderança absolutamente inquestionável, impressionante, como ontem mesmo, por ocasião dessas palavras que ele proferiu ali no final dos trabalhos, ele foi elogiado por todo mundo, né? Do deputados do Partido dos Trabalhadores ao PL do Bolsonaro, todo mundo com palavras muito gentis e generosas, reconhecendo o trabalho do deputado, né, como presidente. Ele teve momentos muito difíceis. Imagine presidir essa casa de 513 instituições, né, cada deputado é uma instituição à parte, né, se considera, enfim, todo mundo, enfim, é próprio da natureza humana e até da atividade política, né? E ele administrou isso com muita competência, né? Ele é um deputado muito experiente, várias legislaturas, passou por alguns momentos de algumas provas de fogo que foram consolidando essa liderança. Ele foi líder de bancada, ele foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa, e ele também é um político muito paciente, né? Ele abriu mão de vencer uma eleição dada como certa, a pedido do presidente da República na época, etc. e tal, para favorecer a eleição e também a reeleição de Rodrigo Maia, por exemplo, né? Era dele a presidência, todo mundo queria votar nele, mas ele acabou cedendo, fazendo lá um acordo em que, ok, eu tenho tempo, eu vou esperar. Ele é um sujeito muito tranquilo com relação a isso. Ele sabe dar tempo ao tempo, né? Ele falou ontem alguma coisa como o problema é essa coisa de matar um leão por dia, né? Que resume o trabalho de alguém nessas condições. Mas ele disse, mas pior é ter que matar o mesmo leão todo dia. Mas assim, é uma figuraça. Ele volta lá para o plenário, mas não será um deles, né? Claro que não. A liderança dele permanece. O seu sucessor será definido por ele. Ele, sem dúvida nenhuma, vai vencer a eleição, que deve ser o deputado Hugo Mota da Paraíba, porque ele apoia a candidatura de Hugo Mota. Foi um presidente como pouco se viu na história da Câmara dos Deputados, do ponto de vista de liderança efetiva, né? E defesa, né, Cláudio? Defesa também da Câmara em momentos importantes. Sim.
quando a Câmara foi atacada pelo Supremo, pelo governo, ele foi um presidente que teve esse papel de defender a casa, o que é importante para todos os deputados, né? Não deixar de marcar território, mesmo que a vitória não pudesse ser alcançada em determinado assunto. Acho que essa é uma característica também a ser destacada aqui desse período em que o Arthur Lira ficou à frente da Câmara Federal, tanto no governo Bolsonaro quanto já no governo Lula, né? Inclusive elogiado pela oposição, como disse bem o Cláudio. Pois é, e tem também, assim, a inevitável comparação, que chega ao fim também, a presidência de Rodrigo Pacheco no Senado Federal. Essa presidência já é uma presidência já avaliada como medíocre. Ele é uma figura que não defendeu a casa nos momentos em que foi atacada, seja pelo Poder Executivo, seja pelo Poder Judiciário, o Supremo. Enfim, ele acabou consolidando uma reputação de um sujeito meio covardão ali, meio, enfim, que não gosta de bola divididas. E talvez por tudo isso, ele próprio chegou à conclusão que é hora de bater em retirada. Teve até mesmo, né, Thaís, só para lembrar aqui, Cláudio falando sobre esse ponto aí de defender a casa, na eleição foi muito pressionado o Rodrigo Pacheco para trazer um discurso de tentar trazer regras diferentes para o Supremo Tribunal Federal. Vocês devem se lembrar desse momento. Ele prometeu ali, teve que ir à tribuna para garantir a sua eleição, prometer tocar nesse vespeiro mandato para ministro, tudo coisa que ficou aí depois acomodada nas gavetas do Senado Federal, sem que pudesse chegar com chance de votação nas comissões e principalmente no plenário. Esse é o grande poder, né, Cláudio, de presidentes de Câmara e Senado, é ditar pauta, né, dizer isso vota, isso não vota. Isso é fundamental, porque basicamente diz o que entra na agenda e o que não entra. Não me parece, posso estar errada, mas não me parece que Arthur Lira tenha segurado muita coisa. Bastante coisa foi votada. É claro que também você não vai colocar uma coisa em votação para só ser rejeitado. Mas a gente teve avanços legislativos bem razoáveis ao longo desses últimos 4 anos aqui no Congresso, né? No caso de Arthur Lira, ele tem o poder, a única pessoa que tem o poder de abrir um processo de impeachment contra o presidente da República, né? Ele não fez isso, por exemplo, no governo do Bolsonaro, que tinha uma centena de pedidos de impeachment, assim como já há dezenas e dezenas de pedidos de impeachment do presidente Lula, e ele sempre joga no bom senso, com muito bom senso nessas ocasiões, né? Essa é uma característica do Arthur Lira. E a atuação dele e da Câmara, né? A Câmara foi muito produtiva, é preciso a gente lembrar a Câmara está voltando o tempo todo, né? Foi muito produtiva nesse período. E aí também isso marcava uma enorme diferença do Senado, que, enfim, se destacava pelo engavetamento das propostas aprovadas na Câmara. Tudo isso causou, inclusive, um problema de relacionamento entre as duas casas, né? Essa presidência do Rodrigo Pacheco é daquelas que para esquecer. Mas o Arthur Lira não. Inclusive, ele tem chance, se quiser, de no futuro voltar a ser presidente. Esse aqui é o Jornal Gente, levando informação para todo o Brasil pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV e aí no seu celular, no aplicativo.